Bem, queridos, nós estamos mais uma vez de volta aqui na série do Centro de Estudos Presbiterianos Conhecendo a Nossa Fé, uma série em que nós estamos estudando, explorando o símbolo de fé de Westminster, conhecido como a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Presbiteriana do mundo e das outras denominações presbiterianas que abarcam a nossa nação. Nossa aula de hoje nós vamos tratar a natureza das Escrituras. Esse é o tema da nossa aula de hoje, baseado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção de número 2. A seção de número 2 da Confissão de Fé nos diz o seguinte: sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamentos, todos dados por inspiração divina para serem a regra de fé e prática, os quais são Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 a Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aí estão os livros que compõem a Bíblia protestante, a Bíblia como nós conhecemos. Nós vivemos em um tempo no qual a natureza da Bíblia ela não é mais levada nem em consideração. Neste segundo estudo, estaremos agora nos concentrando sobre a natureza das Escrituras, pois somente assim podemos, de fato, perceber e viver a grandeza da Palavra de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, e resgatando a confessionalidade da igreja, que precisa ser colocada em evidência em nosso tempo e em nossa época. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, dessa segunda sessão da Confissão de Fé de Westminster? O que eu e você podemos aprender desta sessão da Confissão de Fé de Westminster que nós subscrevemos, adotamos como padrão de doutrina da nossa igreja? O que nós podemos aprender com essa sessão? A primeira coisa que nós podemos aprender com essa sessão certamente é a sacralidade da Palavra de Deus. A sacralidade da palavra. A primeira consideração a ser feita, de fato, é a questão da sacralidade da palavra. Os teólogos puritanos, eles pensaram muito neste tema a ponto de iniciar esta sessão com a seguinte declaração: sob o nome de Sagrada Escritura. Sob o nome de Sagrada Escritura. O que significa? O que essa declaração significa? O que ela quer nos ensinar? O que ela quer nos dizer? Isso é um ponto importante que eu, você e todos nós precisamos atender e perceber o que de fato essa declaração ela significa para nós como Igreja de Cristo Jesus. Sobre o nome de Palavra de Deus escrita, o que significa a declaração dos signos de fé de Westminster? Primeiro, significa que a palavra é santa porque ela é fruto da vontade de Deus. A santidade da Palavra de Deus é notada e percebida porque a mesma é fruto da vontade de um ser que é sumamente santo. Essa vontade perfeita nos conclama a uma vida de obediência. Isso tem implicações significativas, pois requer de nós que reconheçamos essa verdade boa, perfeita e agradável.
Paulo ele vai falar exatamente disso lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, verso 1. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ao declarar isso, Paulo, aqui em Romanos 12, verso 2, ele está, de fato, nos ensinando, nos mostrando a buscar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, revelada nas Escrituras. Então, essa Escritura que nós carregamos, essa Bíblia que nós lemos, essa palavra que nós lemos, estudamos e pregamos dominicalmente em nossas igrejas, de fato, ela aponta para a necessidade de reconhecer essa sacralidade, essa palavra sacra. Também esse termo sagrada Escritura tem como pressuposição trazer a ideia de que a Escritura é adjetivada como santa para significar que ela é separada dos demais livros. As religiões pelo mundo afora possuem seus livros religiosos. Todavia, apenas a Bíblia é capaz de libertar o homem e torná-lo sábio para a salvação. O apóstolo Paulo nos lembra exatamente isso ao falar sobre Timóteo, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 15, ao declarar que desde a infância sabe das Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas Letras. Chama-nos a atenção aqui nesse texto o termo Sagradas Letras. No texto grego você tem a palavra hieragramata. O termo é usado para a Sagrada Escritura de uma raiz que apenas o sacerdote dignificado assim tem acesso a essa escritura e tudo mais, mas a palavra hierá, ela de fato aponta para a ideia do serviço sagrado do sacerdote e, consequentemente, Paulo a empregar este termo para as escrituras ou para aquilo que está escrito, grama, como ele usa no texto original grego, a palavra gramata. A usar essa palavra, ele está dizendo que a escritura como um todo, como um livro religioso, como um livro de vida e piedade, deve ser considerado porque ele, o livro sagrado, a lei de Deus veterotestamentária, ela conduziu Timóteo ao caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, isso é importante para nós. Isso é importante para cada um de nós. Então, a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus na sua plenitude, na sua essência e na sua sacralidade. Ela é sagrada, a Escritura, ela é separada dos demais livros. Ela fala da santidade de Deus, ela revela o caráter de Deus, ela é a vontade de Deus revelada ao homem. Essa é a ideia da expressão Sagrada Escritura, conforme encontrada no da Confissão de Fé e conforme Paulo usa na carta a Timóteo. Ok? Segundo lugar, essa seção também nos leva para compreender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou a Bíblia como palavra de Deus. Em nossos dias existe uma tentativa de fazer uma distinção entre a palavra de Deus e as Escrituras. Alguns livros escritos no mercado sobre isso, há pessoas que escrevem sobre isso, há teólogos que falam sobre isso, há pessoas que sustentam essas ideias, e nós precisamos pensar e refletir sobre isso com muita clareza. Ou melhor, essa distinção é entre a Bíblia e a palavra de Deus. E muitos pensam que tal distinção ela é algo novo, todavia é tão antigo quanto qualquer outro ensinamento. Nessa sessão que estamos analisando, temos uma resposta sobre a questão da Bíblia como palavra de Deus. Sim, porque nós precisamos pensar sobre isso. Pensar na Bíblia como palavra de Deus escrita, como diz a nossa Confissão de Fé. Os escritores, os autores da Confissão de Fé, os puritanos disseram sob o nome de Sagrada Escritura ou Palavra de Deus escrita. Isso aqui é importante. Isso eu e você precisamos considerar, levar em conta sempre que estudarmos a Confissão de Fé de Westminster e sempre que estudarmos a teologia antiga da Igreja.
Ok. Então, o que nós podemos aprender aqui? O que nós aprendemos aqui nessa sessão da confissão de fé de Westminster? Aqui claramente se condenam diversos ensinos que sugeriam alguns erros em relação à Escritura. E aqui é condenado os erros que surgiram ao longo de toda a história da Igreja, que continuam atuando, tendo uma certa dose de influência na mente de muitas pessoas na atualidade. E essas posições, elas precisam ser rejeitadas. O primeiro problema que essa pergunta procura atacar e responder de fato é aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico. O liberalismo teológico é um movimento teológico que surgiu no século XVIII ao século XIX aproximadamente. Surgiu esse movimento conhecido na história como o liberalismo teológico, propriamente dito, e que, em hipótese alguma, ele considerava a Bíblia como palavra de Deus autoritativa, inerrante, toda suficiente. Eles ensinavam que a Escritura, ela estava cheia de mitos, e podemos até definir o liberalismo teológico como um esforço por interpretar, por reformular e explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva iluminista. Essa declaração aí que você acaba de ouvir é do Ernest Pereira da Costa, no seu livro Raízes da Teologia Contemporânea, publicada pela editora Cultura Cristã, aqui em nosso solo brasileiro. Ou seja, tudo aquilo que a razão não pudesse explicar entrava na categoria de mito. Tudo o que a razão não conseguia explicar era colocado na categoria de mito. Isso aí é importante a gente pensar sobre isso. Né? É importante, porque a igreja evangélica brasileira, ela, infelizmente, ela tem sucumbido a essas ideias e não tem percebido que essas ideias têm afrontado de maneira categórica a autoridade e a suficiência das Escrituras. O liberalismo, ele aflorou na década de 1920 e ele encontrou um opositor chamado John Rash Machen, pastor presbiteriano, o Machen, né, como é conhecido, o Machen. O Machen, ele ecoou como uma trombeta declarando ser o liberalismo teológico, inimigo da fé cristã e sendo uma outra religião. Ele diz isso no seu livro Cristianismo e Liberalismo, publicado pela editora Os Puritanos. Um dos grandes expoentes do pensamento liberal naquela época foi o Rodolfo Gutmann, que ensinava a Bíblia na universidade, propondo que a mesma estava cheia de mitos e, sendo assim, é necessário tirar os mitos fundantes da palavra de Deus, e assim nasce o processo hermenêutico conhecido como desmitologização das Escrituras. Extrair do mito fundante que deu origem àquela prática, àquela crença, aquele evento, aquele evento religioso. Né? Para o liberal, os milagres, as curas, a ressurreição de Cristo não foram reais. Um exemplo clássico disso é aquela multiplicação dos peixes que eles colocam e dizem que ali a criança que traz os elementos e tudo mais, não houve de fato um milagre, mas houve uma comoção de toda a comunidade que decidiu dividir o que tinha. Dividir tudo o que tinha com o seu próximo, né? Essa era a ideia que eles proporam para a interpretação do texto, tirando assim o mito fundante da passagem. Ou seja, esse ensino é o ensino moral da passagem.
a passagem, de fato, ela moralmente, ela apontava para isso. O segundo problema que essa declaração da confissão de fé traz e vem como resposta, na verdade, é o problema do bartianismo ou da neo-ortodoxia. Nesse conflito entre os liberais e os conservadores, surgiu um homem chamado Karl Barth, que desenvolveu um método para responder às críticas liberais sobre as Escrituras. O método barthiano ficou conhecido como dialética ou neo-ortodoxia. Para Barth, a revelação de Deus se dava em 3 esferas: na criação, no querigma, que é a pregação da igreja, e na escritura. Segundo ele, Deus fala-nos por meio de uma Bíblia cheia de erros e contradições. A fragmentação da revelação pela neo-ortodoxia gerou muitos problemas, porque a concepção barthiana havia parte nas escrituras que eram palavras de Deus e outras que não eram. Claro, porque havia adotado o pressuposto da autocrítica de interpretação das escrituras e também a questão de manuscritologia bíblica também suscitou um pouco esse debate, essa discussão, que é bem interessante. Todavia, o ponto culminante da concepção de Barth era que, para ele, a Bíblia se tornava a palavra de Deus quando ela era pregada e sentida no coração do ouvinte. Em outras palavras, o método de Barth era empirista, o conhecimento por meio dos sentidos ou da experiência. A medida avaliadora se a Bíblia era a palavra de Deus não era a revelação em si, mas estava na experiência do indivíduo da qual a recebia como tal e aceitava ela como tal. Todos esses 2 ensinos não são bíblicos, pois sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e ela não se torna e nem se transforma quando lemos ou sentimos no nosso coração. Ela aberta é a palavra de Deus e ela fechada continua sendo palavra de Deus do mesmo modo, da mesma maneira. Nenhuma experiência pode provar ou desaprovar a palavra de Deus. Foi exatamente isso que Jesus declarou lá em Lucas capítulo 16, versos de 29 a 31. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que façam? Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhes respondeu e disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que suscite alguém entre os mortos. Ou seja, esta passagem, de maneira clássica e interessante, ela é importante para nós, pois aqui temos a história de 2 homens, um rico e um pobre. Ambos morrem. Um vai para o céu, o outro para o inferno, um lugar de tormentos. Todavia, o que está no inferno, o rico, ele pede para que o pai Abraão enviasse Lázaro de volta para mostrar aos seus irmãos que se eles morressem, iriam para um lugar de tormentos, mas tal pedido é negado a ele. Por que é negado a ele? O texto nos informa que porque se eles não escutam a lei de Deus, Moisés e os profetas, que é apresentado aqui no nosso texto, não importa quantos milagres se façam, não importa quantas ressurreições se façam, né? A simples recusa em acreditar no que está escrito na Bíblia declara os réus do juízo de Deus. Isso é um ponto claro. Então nós vemos que a declaração da confissão de fé do Westminster nos diz que a Escritura é a palavra de Deus. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nessa sessão da confissão de fé de Westminster é a verdade da unidade da palavra de Deus. O terceiro aspecto a ser considerado na declaração de Westminster diz respeito à unidade das Escrituras. Nos nossos dias, pessoas declaram que vivem no tempo da graça,
no tempo do Novo Testamento, e que o tempo da lei, o Antigo Testamento acabou, passou, não tem mais relevância, não há mais por que aguardar a lei, observar a lei e fazer alguma coisa em relação à lei. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina de forma muito clara e inquestionável a unidade das Escrituras Sagradas, sob a seguinte declaração. Veja, a Confissão de Fé diz: sobre o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Aqui temos uma resposta direta ao dispensacionalismo. É claro que na época em que os puritanos escreveram, o dispensacionalismo não era conhecido. O dispensacionalismo ele vai aparecer em 1820, 1830 aproximadamente. O John Nelson Darby. E aí nós temos aqui que o dispensacionalismo ele tem ensinado uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. E que nada do Antigo Testamento se relaciona com o cristão do Novo Testamento. A resposta enunciada por este princípio é que Deus tem dois povos. E esta postura levanta um dos problemas mais gritantes para os pregadores de nossos dias. A pergunta é: a quem deve ser dirigida a mensagem do Antigo Testamento? A Bíblia de Scofield acentua a distinção dizendo o seguinte: olha, que o cristão herda agora as promessas características dos judeus, né, não foi ensinado nas Escrituras. O cristão é da semente celestial e Abraão participa da semente celestial de Abraão e participa das bênçãos espirituais da aliança abraâmica. Mas Israel, como nação, sempre terá o seu próprio lugar e assim receberá a maior exaltação como povo de Deus na terra. Ou seja, tal declaração coloca na berlinda os pregadores, os pastores que pregam a palavra e têm de lidar com o Antigo Testamento em seus púlpitos, pois eles são desafiados a entender que a mensagem do Antigo Testamento é direcionada apenas ao judeu e que essa distinção que é apresentada pelo dispensacionalismo torna-se prejudicial exatamente aqui. Como olhar para o texto do Antigo Testamento, meus queridos, e abordá-lo para a igreja neotestamentária? Não há nada no Antigo Testamento destinado à igreja. Fecharemos, de fato, a primeira parte do livro sagrado de Deus. Iremos ensinar uma doutrina unicamente do Novo Testamento. Mas o que é o Novo Testamento, irmãos? É a interpretação legítima do Antigo Testamento. Note, a interpretação legítima do Antigo Testamento. A pregação é afetada diretamente, porque sem o Antigo Testamento não se pode entender o Novo Testamento dentro da estrutura querigmática do reino e da redenção. A igreja não é vista como povo de Deus, logo a Bíblia no Antigo Testamento não possui uma única passagem para confrontar os crentes e nem para ensiná-los. Isso implica que, se adotarmos a leitura do dispensacionalismo, se nós formos dispensacionalistas, estaremos contradizendo o apóstolo São Paulo quando ele escreve lá em Romanos, capítulo 15, verso 4. Ele vai nos dizer que, pois tudo quanto a Torá foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja o problema aí, ó. O problema é esse. Eu tenho uma escritura ou não tenho uma escritura do Antigo Testamento? Então, é um problema. Eu tenho ou não tenho a escritura do Antigo Testamento?
Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento é também destinado, irmãos, para a Igreja de Cristo no Novo Testamento, e deve ser base para as nossas pregações. As Escrituras do Antigo Testamento são, segundo o apóstolo Paulo, a base para a catequização da Igreja, gerando, assim, um consolo e uma profunda esperança na Igreja do Novo Testamento. Sem isso, o antigo povo de Deus não poderia sobreviver de igual modo a Igreja de hoje, que é o Israel de Deus, não pode também subsistir. O que nos chama a atenção na argumentação paulina é que ele diz tudo, palavra grega roça, nada é deixado de fora, o que foi escrito antecipadamente. A palavra grega lá, a palavra proégrase. A palavra proégrase é usada lá de maneira interessante. E tem por objetivo o ensino da igreja. Assim, a igreja neotestamentária é confortada e consolada com o Antigo Testamento. A visão interpretativa do dispensacionalismo ignora substancialmente o ensino de Romanos 11:17, que diz que fomos enxertados na oliveira e nos alimentamos da mesma raiz. Isso indica que existe uma unidade basilar e necessária, pois Deus não tem dois povos, e Greidanos, no seu livro fantástico, que é o livro O Pregador Contemporâneo, o Texto Antigo, publicado pela editora Cultura Cristã, nos diz algo interessante sobre esse assunto. Ele diz assim: já que os antigos israelitas e nós somos um povo da aliança por meio de Cristo, o Deus deles é o nosso Deus. Os antepassados deles são os nossos antepassados. A história deles é a nossa história. E a esperança deles, a nossa esperança. Do mesmo modo, os livros deles são os nossos livros. Pois os livros que Deus tinha pretendido, antes de tudo, para eles, são úteis também para nós. E aí, o Sidney Gardenius cita o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a administração, para que o homem, né, de Deus seja perfeitamente habilitado para a toda boa obra. Então, nós devemos, de fato, rejeitar toda e qualquer noção de ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu não posso separá-los. É claro que existe descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas nada que seja para descartar a totalidade da revelação veterotestamentária. Também olhando para essa seção da Confissão de Fé, essa segunda seção aqui no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, isso nos leva para uma quarta realidade. A palavra de Deus como nossa regra. Os puritanos confessionais declararam o seguinte: todos dados sob inspiração de Deus ou divina para serem a regra de fé e prática. O que é a Escritura Sagrada para nós, Igreja, no século XXI? Primeiro, é uma regra de fé. O que significa dizer que a Bíblia é uma regra de fé? É que tudo o que nós fazemos em matéria de culto, de adoração, deve ser fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, tudo que nós cremos deve ter base, deve ter sanção, deve ter fundamento bíblico, fundamento apostólico, de maneira muito clara, para que nós possamos caminhar na verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve algo interessante sobre isso. Ele diz que devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Ele diz em Efésios capítulo 2, verso 20, que diz: edificados sobre o fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo este mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra principal. As pessoas entendem essa expressão apóstolos e profetas como sendo uma referência aos apóstolos do Novo Testamento e profetas do Antigo Testamento.
Seria essa a ideia. O escrito novo e o escrito do Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós realizamos em matéria de fé deve ser aprovado pelas Escrituras. E aí nós entramos naquilo que nós chamamos de princípio regulador das Escrituras. Então, tudo que nós queremos fazer em matéria de culto, devemos seguir o princípio regulador, que é as Escrituras Sagradas. Não seguindo aquilo que ela proíbe, mas aquilo que ela autoriza para ser feito. Aquilo que ela silencia-se é dever nosso não praticar. Ou seja, qualquer ensino deve ser proposto a partir das Escrituras seguindo os métodos coerentes de interpretação bíblica, por meio da análise contextual da passagem, da intenção autoral e da gramática e exegese do texto. Esse é o ponto que precisamos levar em consideração quando nós desejarmos aplicar um ensino na vida da igreja a partir das Escrituras. Então, é uma regra de fé. A Escritura é uma regra de fé. Mas também a Escritura é uma regra de conduta. O segundo aspecto que precisamos levar em consideração nessa declaração confessional é que a Bíblia Sagrada, ela também é a nossa regra na prática ou na conduta. Durante muito tempo se perguntou se os cristãos deveriam ter um manual de ética, e eu respondo que não, porque as Escrituras é o nosso manual, é o nosso padrão, é por onde devemos trilhar, é por onde devemos palmilhar de maneira clara que as pessoas vejam em nós a pureza e a simplicidade do Evangelho de Cristo. Mas porque nós seguimos as Escrituras, que é a nossa regra de conduta, a minha regra de prática. Isso significa que a nossa ética, a nossa moralidade deve ser baseada naquilo que as Escrituras determinam que façamos ou não. Pois toda conduta que esteja em desarmonia com as Escrituras, ela deve ser corrigida, tratada, modificada, disciplinada. A Escritura não nos foi dada apenas para questões doutrinárias, mas também para questões práticas. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, como eu falei. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Todo o nosso conhecimento e a vida cristã deve ser baseados e alicerçados pela palavra inerrante de Deus. Ortodoxia e ortopraxia devem ser sempre a vida, devem ser colocados sempre na nossa vida como padrão, como algo a seguir, deve ser sempre algo que caminha junto conosco, piedade, vida cristã, doutrina, teologia e praticidade nessa doutrina, é o papel que as Escrituras nos ordena em sua natureza excelsa e divina, de dizer que você e eu precisamos seguir a nossa vida e guiar a nossa vida, não apenas a vida litúrgica, mas a vida cotidiana pelas Escrituras. Quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, que a natureza das Escrituras nos mostram a grandeza de Deus em se comunicar com o seu povo, revelando a santidade de sua mensagem, mostrando-nos que ela é de fato a palavra revelacional e que por causa disso vemos a coerência e harmonia entre os dois testamentos que nos conduz a uma vida prática na aplicação doutrinária. Vida prática e aplicação doutrinária é fruto da natureza das Escrituras, como Deus já revelou para nós. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você. E você poderá baixar essa aula escrita no nosso site www.centrodeestudospresbiteriano.blogspot.com. Deus te abençoe, Deus te bendiga e que voltemos outras vezes para estudarmos ainda este assunto maravilhoso que é a Sagrada Escritura, conforme expressa na nossa função de fé gratuita, seguindo a nossa fé e conhecendo a nossa fé.